Muito bem, queridos, continuando o estudo da lição número 8, a parte do domingo fala sobre o sacerdote celestial. E mostra justamente aquilo que João estava mostrando no Apocalipse, ao João falar sobre Jesus Cristo, nosso sacerdote, ao falar sobre o Cordeiro, ao mencionar o altar de incenso, ao mencionar, por exemplo, o candelabro, ao falar sobre a Arca da Aliança no livro do Apocalipse. Se nós não entendermos ou não soubermos o que significam essas coisas, esse simbolismo, não entenderemos a mensagem que Deus quer nos passar. Por isso, nós temos que assim entender o que significa a compreensão correta sobre o que Deus quis nos dizer. Por isso, nós temos que fazer as coisas direito. Deus disse a Moisés: Moisés, você vai fazer um tabernáculo que é cópia do que eu tenho no céu. Você não vai mudar nada. Eu vou te mostrar o modelo, vou te dar as medidas e você vai fazer conforme está no céu. Interessante. Moisés foi fazer a revisão do santuário e ele não podia modificar nada, a não ser que estivesse errado. As medidas, aí ele teria que pedir para que corrigissem. Mas a verificação de Moisés é para que tudo estivesse de acordo com aquilo que está no céu. Um diretor de uma construtora chamou o seu gerente e disse: olha, eu quero que você faça uma casa nesses moldes. Deu a planta para ele, deu a lista de materiais e deu a lista de fornecedores. O gerente conhecia os fornecedores. O que é que ele fez? Pediu que os fornecedores mandassem material de segunda linha e cobrasse como material de primeira linha. E a diferença mandasse para a conta bancária dele. E assim ele construiu a casa inteira no prazo assim de 9 meses. Estava pronta uma belíssima casa, bem pintada, com todos os utensílios ali. E então o gerente chamou o diretor e disse: Senhor, aqui está a chave da casa, está prontinha, maravilhosa. Ficou conforme o senhor pediu. O diretor disse: então eu quero lhe dizer uma coisa espetacular. O senhor sempre foi o nosso melhor construtor. O senhor, assim, lidou muito bem com todas as demandas que eu lhe passei. Então, esta casa que o senhor fez, ela é sua de presente. E deu a chave na mão do gerente e o documento está no escritório, pode pegar, já está em seu nome essa casa. O gerente tomou um susto. É minha casa? É a sua casa. O senhor fez e será então a sua casa para o senhor morar. O homem ficou assim chateado, o gerente, porque ele usou material de segunda linha. Ele sabia que com o tempo aqueles materiais iriam assim ter uma resposta com o tempo e logo estaria danificada a casa. Que pena que ele não sabia que a casa era para ele. Ele não poderia ter modificado o que o diretor solicitou na minuta de construção, especificando os materiais de primeira linha, para que ele pudesse então ter uma casa de primeira linha. Deus disse a Moisés: não modifique nada, faça conforme o modelo que eu te mostrei. Moisés fez e Deus disse: agora eu habitarei no meio do meu povo. E a presença de Deus se manifestava, porque o tabernáculo, o santuário, a casa de Deus havia sido feito conforme as medidas que Deus havia passado para Moisés. Quando Deus disse para Moisés que ele estaria no meio do povo, Moisés se alegrou e Deus transformou aquele santuário na sua casa. Existe uma pergunta que nós temos que responder. E a resposta está no livro de Hebreus. E a pergunta é o seguinte, pergunta número 1. O que Hebreus capítulo 8, de 11 a 15, nos diz que Jesus está fazendo no santuário celestial? No santuário da terra, Deus se manifestava e dirigia o povo e dava instruções e santificava o povo. Mas e no santuário celestial? Já que Deus disse a Moisés, esse santuário é a cópia do celestial. Olha, faças conforme o modelo que te mostrei no monte. Mas o que Jesus está fazendo no santuário celestial? Já que Cristo morreu, subiu ao céu, foi entronizado, recebeu toda a honra e toda a glória das mãos do Pai e entrou no santuário celestial. O que ele está fazendo nesse santuário celestial? Hebreus 8, de 11 a 15 diz o seguinte: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, Deus constituiu Jesus como o sumo sacerdote para ministrar num santuário não feito por mãos humanas, isto é, não de criação humana, nem por sangue de bodes, nem de bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre a multidão imunda santificava essa multidão, quanto mais a justificação
feita por Jesus Cristo, o Imaculado Filho de Deus, através do seu sangue, purificará os corações e as consciências das obras mortas para que as pessoas sirvam a um Deus vivo. Por isso, Jesus Cristo é mediador de um novo testamento, para que, intervindo por sua morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados, os eleitos por Deus, recebam a promessa da herança eterna. O apóstolo Paulo está dizendo em Hebreus que Jesus Cristo se tornou o sumo sacerdote em um santuário maravilhoso, não feito por mãos humanas, feito por Deus, o santuário celestial. E agora, o que se ministra ali não é o sangue de touro de ovelha, mas sim o sangue do próprio Cristo, que fez remissão dos pecados para salvar a humanidade. Agora Jesus se torna o intercessor, como o sacerdote executava no santuário da terra. Quando uma pessoa confessava o pecado e matava o cordeirinho, aquele cordeiro representava Jesus Cristo. Os móveis do santuário representavam a obra de Jesus. Por isso, era importante que as pessoas soubessem disso e tivessem reverência. E quando João, no Apocalipse, menciona os rituais, ou o ritual do santuário, e menciona o sumo sacerdote Jesus, e menciona o cordeiro, João está dizendo que a obra que Cristo fez, ele na verdade cumpriu tudo aquilo que o ritual do santuário apontava. Por isso é importante nós termos em mente que a presença de Deus é importante para a nossa vida. Então nós vamos à igreja hoje, o santuário de Deus, para que Deus possa ser o nosso Senhor. Ao estarmos no santuário, como sendo a casa de Deus, nós fazemos parte da família de Deus, e isso é importante. É por isso que no céu as pessoas irão cultuar, adorar a Deus, o Cordeiro e o Espírito Santo, como aqueles que fizeram tudo para a salvação dos seres humanos. Precisamos estar na casa de Deus, para que Deus possa nos santificar com sua presença. O irmão Raimundo recebeu 500 mil reais de indenização pelas suas terras que seriam alagadas pela construção da usina de Itaipu. Quando ele chegou em casa, a sua família estava esperando debaixo de um pé de manga, de uma mangueira. E todos entraram e o irmão Raimundo disse: então, vocês precisam de alguma coisa, podem pedir. E assim os parentes começaram a fazer os seus pedidos. José era um moço vizinho, estava num canto sem dizer nada, só olhando. De repente, quando o irmão Raimundo atendeu todo mundo, disse: e você, José, vai pedir o quê? Ele disse: seu Raimundo, irmão Raimundo, eu não vim aqui para pedir nada de dinheiro para o senhor. O que eu quero é simplesmente uma coisa. Eu quero pedir a mão de Glória, sua filha, em casamento. O irmão Raimundo deu um sorriso, porque sabia que aquele rapaz José era um moço assim, bem idôneo, um moço assim trabalhador. E ele não negou a mão de sua filha. É que José sabia que, tendo a mão da filha do irmão Raimundo, ele teria todos os bens. Por isso, quando estamos na casa do Senhor e escolhemos estar assim presentes juntamente com nossos irmãos de fé, nós nos tornamos participantes da família divina e receberemos assim a herança que Deus tem para nos dar. Simplesmente temos que adorar a Deus e reconhecer que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote no céu. Ele se apresenta diante de Deus e pede para Deus o perdão dos nossos pecados, como o sacerdote no passado fazia quando um pecador se apresentava no santuário para o ritual. Deus nos abençoe. Possamos entender que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Podemos clamar a Ele, que Ele vai interceder em nosso favor. Temos que estar na casa do Senhor para participarmos da família divina e assim recebermos uma parte da herança que Deus quer nos dar, iniciando com a vida eterna. Deus abençoe a todos, que haja uma bênção em cada coração nessa semana. Fica com Deus.